A Suprema Corte dos Estados Unidos, com maioria conservadora de magistrados, impôs neste começo de semana uma série de derrotas e vitórias ao presidente Donald Trump. Vamos a elas, olha só. Os magistrados permitiram, por um lado, contagem de votos pelo correio após data de eleição. A decisão é uma derrota para Trump, que é crítico a esse modelo de votação e acontece há poucos meses das eleições de meio de mandato. Também rejeitaram um decreto do presidente que restringe a cidadania por nascimento a filhos de imigrantes, pauta anti-imigração defendida pelo republicano. E a corte também limitou o poder do presidente para demitir a diretora do Fed, o Banco Central norte-americano. Apesar dessas derrotas, a corte também deu vitórias ao presidente, permitindo que ele demita funcionários de agências reguladoras e abrindo caminho para o veto a atletas trans em torneios. Eles também derrubaram restrições a gastos de campanhas políticas, pauta que também é defendida pelos republicanos. Vamos voltar ao debate. Bortoleto, a Suprema Corte americana é freio ou é aliada de Donald Trump? Juliana, eu entendo que não é nem feio nem aliada. Você vê que, inclusive, com a sua exposição ali muito clara, nós temos 3 pautas a favor, 3 pautas contra o migratório que o presidente Trump queria colocar, que desde o início da sua campanha é dito que ela seria inconstitucional, que ela não iria passar, ou seja, mantém o entendimento jurídico à corte e não permite que esse assunto assim o avance como queria o presidente. O que eu percebo nitidamente na relação do presidente Donald Trump é aquela com a Suprema Corte, que é de amor e ódio, aliás, como quase todas as relações que ele tem com qualquer pessoa no mundo inteiro. É assim, de maneira belicosa, que ele normalmente trata, negocia, senta à mesa, levanta da mesa, volta para a mesa. Então, no meu entendimento, ela não está, mesmo com maioria conservadora, que nitidamente tem sim maioria conservadora a Suprema Corte americana, ela não apresenta uma inclinação à direita nas suas pautas ali julgadas. Para mim, muito nítido que ela está balanceada, que efetivamente Donald Trump faz do uso da oratória que ele tem e a maneira com a qual ele expõe os seus assuntos, sempre dando grandes vitórias a alguns feitos que interessa a ele, e fazendo um alarde muito grande quando perde ou quando parcialmente perde alguma coisa. Mas, no meu entendimento, Juliana, para mim, a Suprema Corte, embora esteja alinhada a princípios conservadores na sua essência, na sua gênese, não está se pautando em decisões ideológicas e sim trabalhando efetivamente com aquilo que a nação americana assim espera e muito balanceado nas suas decisões. Cardoso concorda? A Suprema Corte está ou não alinhada a questões ideológicas de Donald Trump? É freio ou é aliada? Eu acho que nós temos que entender algumas coisas preliminarmente. Donald Trump é um conservador, mas é um conservador de tendências autocráticas. Ele deseja impor um regime autoritário nos Estados Unidos da América. Nem todos os conservadores são autocratas. Então, muitas vezes, um conservador não autocrata bota limites nas tendências de Donald Trump. É como eu vejo a Suprema Corte. Ela é fundamentalmente conservadora. E mais, não existem juízes neutros. Não existem juízes que atendem à opinião pública, até porque o juiz tem que aplicar a Constituição e, ao interpretarem a Constituição, são conservadores ou progressistas. Isso é inerente ao exercício do pensamento. Não existe técnica pura em nada, inclusive na aplicação do direito. Isso não autoriza o judiciário a ultrapassar os limites daquilo que é interpretação possível, palatável, razoável. Mas quando um juiz julga, ele julga com a sua carga de vida, com a sua carga valorativa. E os conservadores assim o fazem quando são conservadores, e os progressistas assim o fazem quando são progressistas. A maioria da Corte dos Estados Unidos da América é conservadora e, como tal, toma interpretações conservadoras, coisa que um juiz da Suprema Corte progressista não o faria. Muito que bem. Mas isso não quer dizer que os membros da Suprema Corte são autocratas, que não vão colocar certos limites a absurdos, a abusos, a situações de Donald Trump.
Em síntese, no conservadorismo, a Suprema Corte dos Estados Unidos é aliada de Trump, inexoravelmente. Uma maioria progressista com outras visões lá na Suprema Corte seguramente não tomaria decisões que essa Suprema Corte está tomando, inclusive em dimensões bastante questionáveis da perspectiva da aplicação dos princípios da Constituição e da jurisprudência anterior desta Corte. Agora, é evidente que a dimensão ditatorial, autocrática de Donald Trump será abarrada pelos conservadores que acham que não dá para fazer dos Estados Unidos uma instituição ditatorial em todas as suas dimensões, como quer Donald Trump. Então, acho que esta é uma compreensão que nós precisamos ter sempre. Não há pessoas neutras, nem comentaristas políticos, nem juízes, nem membros do Ministério Público, nem parlamentares. Não há neutralidade. Então, não existe juiz que decide de acordo com a expectativa da sociedade, porque a expectativa da sociedade varia conforme a visão de mundo que os membros da sociedade têm. Claro, conservadores vão receber aplausos quando decidem dos conservadores, progressistas, dos progressistas. É assim a vida. A vida é marcada por uma não neutralidade que enseja disputas e isto faz parte da democracia e, como tal, tem que ser aceito. Porém, há um limite. A democracia tem a sua negação no autoritarismo, tem a sua negação na autocracia. E nós vemos no mundo hoje uma tendência autocrática muito forte, tristemente muito forte, como nós vimos na Hungria, como nós vimos em vários lugares do mundo e mesmo Donald Trump. Claro, ou seja, as instituições não têm limites para alguém que se acha que o Estado é ele, né? Ou seja, eu sou o Estado, eu faço, eu decido. Ora, isso não é ser conservador, é ir além do conservadorismo, isso é autocrático. A gente de esquerda tem propensão autocrática também, isso é da vida. Né? Há regimes ditatoriais de esquerda, há regimes ditatoriais de direita. E Donald Trump tem que ser compreendido nesta dimensão. E neste balanceamento necessário de pessoas que não pensam o mundo de forma neutra ou técnica e não devem jamais estar lá para atender a opinião pública, porque o judiciário tem um papel contramajoritário na essência do Estado constitucional e na essência do Estado democrático. Então, nessa perspectiva, é necessário distinguir as coisas para que nós não façamos confusão. Às vezes, no conservadorismo, a Suprema Corte dos Estados Unidos será aliada da visão de mundo de Donald Trump. Outras vezes, colocará freios nas suas propensões autocráticas.